Olá, igreja querida del Senhor. Estamos aqui nessa importante missão, nessa importante tarefa de transmitir a palavra del Senhor a mi coração, ao meu coração e ao teu coração, a tu coração. Queridos, não podemos deixar de tocar a trombeta, não podemos deixar de acordá-los, relembrá-los de uma coisa tão importante que todo ser humano, todo homem, toda mulher, todos, diz a palavra do Senhor em Amós 4,12, preparem-se para encontrar com o seu Deus. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Prepara-se para o encontro com seu Deus. Ustedes devem estar listos, porque o Hijo do Homem vendrá a la hora que menos espere. Amós 4,12 e Mateus 24,44. A graça capacita o crente para o trabalho no reino. E o trabalho no reino prepara o crente para o encontro com Deus. La gracia capacita ao crente para o trabalho em o reino, e o trabalho em o reino prepara o crente para seu encontro com Deus. Verdades importantíssimas para que estejamos nos lembrando, nos acordando desta palavra. Porque um dia, eu e você, o mundo inteiro estará cara a cara com Deus. E para esse dia inevitável, precisamos estar preparados. Devemos ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que somos pecadores, estamos perdidos e necessitamos de um Salvador. E então vamos a Ele, confessamos nossos pecados. E aí então, ao confessar os nossos pecados, entregamos nossa vida para Ele. E durante o caminhar com Ele, nós outros necessitamos da graça dEle, que nos dá poder, força para obedecê-lo, segui-lo e permanecer firme até o final. Bem? Lucas capítulo 12, verso 4, compete a mim. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, não tenham medo daqueles que matam o corpo, pero depois disso não podem fazer nada. Mas eu digo a vocês, eu falo a vocês, tenham medo daquele que tem poder. Poder. Depois de matar o corpo, ele tem poder para lançar sua alma, minha alma, se nós não estivermos caminhando com Jesus, ao inferno. Dura essa palavra, não? Vou lhes ensinar, mas muito bem, vocês devem temer, ao que depois da morte tem o poder para echar ao inferno nossa vida, nossa alma e de todos aqueles que não seguem a Jesus. Se eu e você abandonarmos ao Senhor, corremos o risco de sermos lançados no inferno. Mas se nós outros nos mantenemos firmes, dependendo da graça e do poder de Deus para caminhar e obedecer, seguramente estaremos com Ele no seu reino. É a palavra do Senhor, o próprio Jesus ensinando que nesta vida não devemos ter medo de nada, pedimos poder para Ele, coragem para Ele, porque temos que temer a Deus, que é Senhor, Rei, Todo-Poderoso. Deus planeou, desejou, preparou um céu, um cielo para nós outros. Mas durante a nossa vida nesta terra, é verdade que temos mais medo de outros homens
que pode nos lastimar, pode nos prejudicar. Chegará o dia em que nós seremos forçados a negar nossa fé em Jesus ou moriremos. Então, por causa do medo de morir, muitos abandonarão a fé em Jesus. Então o Senhor está dizendo que quando chegar esse dia, é melhor morrer, não negando a Jesus, não abandonando a nossa fé, porque nossa alma vai direto para o Padre. Mas aqueles que negarem a Jesus, vamos mirar um pouquinho mais adelante, infelizmente não terão o direito de entrar no reino do Senhor. Vejam, eu li agora o verso 6 e 7, lendo para vocês. Jesus dizendo, não se vendem 5 pardais por o preço de 2 moedas? E diz a palavra que, sem embargo, todavia, entretanto, Deus não se esquece, não se olvida de nenhum de eles. Ou seja, um pardal, um corrione insignificante, mas tão importante naquela época, quando um pobre teria que levar um animal para sacrificar, ele não tinha uma ovelha, não tinha um ganado, não tinha nada, Deus aceitava com um coração alegre que aquela família levasse um corrito. Então esse corrione ou esse pardal não passou desapercebido. E Deus está falando, de hecho, entretanto, Ele, Deus, les tem contado cada um de nossos cabelos, de nossos pelos. Desta maneira ele está dizendo que eu e você temos muito mais valor do que um pardal, do que um pájaro, do que qualquer coisa, porque somos importantes para Deus. Bem, verso 8, Jesus dizendo, eu lhe digo, quem me confessar delante dos homens, também o Filho do Homem, eu Jesus, direi a todos os anjos, a todo mundo, que eu os conheço, são meus, são meus. Porém, entretanto, aquele que me negar diante dos homens, aquele que disser, não conheço a Jesus, não quero nada com ele, não tenho nada com ele, ele está dizendo, eu, Jesus, naquele grande dia do julgamento final, eu direi a todos esses, não vos conheço, apartai-vos de mim. O Senhor Jesus garantizando que durante esta vida existe uma necessidade em que eu, você e você não tenhamos medo de dizer, de testemunhar, de testificar, eu sou de Jesus. Jesus é mi Senhor, mi Salvador, mi Rei. É necessidade, porque muitos vão abandonar sua fé, muitos vão abandonar Jesus e vão dizer que não conhecem Ele. E tristemente para esses, não haverá esperança em toda a eternidade. Bem, Jesus dá um outro ensinamento muito importante, que qualquer homem, qualquer mulher pode falar mal de Jesus, não querer Jesus, e ao arrepender-se será perdonado. Mas diz o verso 10 que toda blasfêmia, todo pecado contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão. Ou seja, aquelas pessoas que ao invés de reconhecer, testemunhar, testificar, eu fui sanado, eu fui curado pelo poder de Deus. Ah não, eu fui sanado porque o médico era bueno. Não, eu fui sanado porque a medicina era a primeira, era excelente. Não, eu fui sanado.
que perigo corremos de recebermos grande bendição de Deus e dar ao homem a medicina, o remédio, ou mesmo como passou com Jesus, que ele curou, sanou, expulsou demônio, e disseram, este expulsa demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. Isso é um pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Devemos dar a devida honra a Deus. Santiago 1,17. Todo presente, todo regalo vem das mãos do Senhor. Bem, e a última palavra que eu tenho para vocês do capítulo Lucas 12, verso 11 diz: quando vocês forem levados durante tempo de persecução, durante tempos difíceis, quando vocês forem levados diante de governantes, diante de autoridades, não tenham medo, não se preocupe com o que você tem que falar, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus hablará através da sua boca. E vi na minha memória quando Pedro foi posto delante do Sinedrim, do Sinédrio, dos sacerdotes, e eles falaram: vocês estão proibidos de falar neste nome de Jesus. Se ustedes hablarem, nós outros vamos cair duro em cima de ustedes. E Pedro, com toda tranquilidade, com o Espírito Santo hablando e falando através de Pedro, ele diz: você acha que é correto obedecer a vocês e não obedecer a Deus? Você pensa que é correto que eu devo desobedecer a Deus e obedecer a ustedes? De onde saiu essa palavra de defesa? Do Espírito Santo de Deus. Por isso dependemos e precisamos do Espírito Santo de Deus, confiados, orando e pedindo: habla através da minha boca. Eu quero testificar, eu quero falar de Jesus, eu quero anunciar a salvação que cambiou e mudou minha vida. Espírito Santo de Deus, habla através de mim. E o Espírito Santo de Deus vai falar através da sua boca, de sua boca. Amém? Que o Senhor los bendiga. Cuidado, prepare-se para encontrar com tu Deus, porque Jesus virá uma hora em que eu e você não esperamos. Cuidado!